Prefeitura de Taubaté tenta criar banco de horas. Proposta será avaliada pelos vereadores. CAGED aponta alta do nível de emprego. O setor da construção civil lidera crescimento. Depois de incêndios de mais de 30 horas em Guaratinguetá, bombeiros seguem o trabalho de rescaldo. Famílias voltaram para as casas. Agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. Boa noite para você. A Prefeitura de Taubaté enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que prevê, entre outras coisas, a criação de um banco de horas para o funcionalismo público. A possível mudança já gera polêmica, tanto na Prefeitura quanto na Câmara. O projeto de lei enviado para a Câmara prevê a criação do banco de horas para funcionários municipais. No documento há ainda a inclusão de 60 horas extras no salário de mais de 3.700 servidores. Segundo o prefeito, a mudança trará benefício ao funcionalismo público. Valorização do nosso funcionário, né? O nosso servidor hoje, aquele que menos ganha, é 790. O nosso piso vai para R$ 1.113. Então, o nosso servidor hoje ele está bastante valorizado. Então, nós fizemos isso. Quando o servidor aposenta, ele perderia todas essas horas extras, não é? Então, como nós acrescentamos no salário, o servidor acaba lucrando. Cerca de 1.800 professores da rede municipal foram excluídos desta mudança. A Prefeitura alega que estes profissionais já recebem um aumento de 10% no salário a cada ano, desde 2008. O Estatuto do Magistério nós criamos aqui e nós demos 40% de aumento para os professores escalonados em 4 anos e o último agora 10% vai ser no dia 10 de agosto. Os professores tiveram 40% de aumento. Mas para essa vereadora, a melhoria no vencimento dada aos professores é uma obrigação do chefe do Executivo. Isso aí se trata de se conceder o adicional de nível universitário aos professores, que é estabelecido por lei orgânica, Código Administrativo, Estatuto do Magistério, lei específica da educação. Na verdade, o que ele está deixando de fazer há 2 anos e consecutivos, mais o de 2006, e se deixar de fazer esse ano, vamos completar aí 4 anos, ele está deixando de fazer a revisão geral anual. Esta, sim, prevista pela Constituição Federal. A expectativa é que o projeto entre em votação na Câmara Municipal na próxima semana. Dados divulgados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram que o mês de fevereiro bateu recorde na criação de empregos na região. O setor da construção civil é o destaque. O mês de fevereiro terminou com um recorde de contratações em todo o país. Foram quase 281 mil novos empregos com carteira assinada. Entre os números divulgados para a nossa região, um dos destaques ficou por conta da área da construção civil em São José dos Campos. O setor, que registrava queda nos últimos meses, voltou a apresentar um saldo positivo de contratações. Em janeiro, o setor registrou uma queda de 117 empregos. Já no último mês, a construção civil terminou com um saldo de 17 novos postos. Mas segundo o presidente da Aconvap, a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, os números ainda não têm grande reflexo no mercado. Esses dados, essa pesquisa que o CAGED faz a respeito de contratações e demissões da mão de obra na construção civil, reflete as obras que estão em fase final de término, de conclusão, e também as obras que serão iniciadas. Ainda segundo o presidente da associação, o setor precisa estudar melhor a nova lei de zoneamento do município para manter o crescimento. Existe um comitê dentro da Aconvap fazendo um estudo no que essa nova lei de zoneamento pode frear a construção civil na cidade. Se isso acontecer, então nós levaremos esse tipo de problema ou sugestões para que sejam feitas algumas alterações na lei de zonamento. Ainda em São José dos Campos, o setor da indústria de transformação, que emprega técnicos e engenheiros, foi o que apresentou o melhor resultado. 325 novas vagas. Segundo o secretário de Relações de Trabalho de São José dos Campos, o preenchimento desses postos é um dos mais importantes para a cadeia produtiva. Uma cadeia produtiva das pequenas e médias empresas
indústrias e também outros setores, como o da construção civil, o setor do comércio e também, ou seja, os trabalhadores que são contratados na indústria têm um salário maior. Para o diretor regional do CIESP de São José dos Campos, a indústria se mantém otimista, apesar do complicado cenário econômico internacional. As nossas exportações já foram bem melhor. Na nossa regional, e São José sempre chegou a ser a segunda maior exportadora, depois de São Paulo, era São José. Hoje nós estamos em 11º. Eu vejo com otimismo porque desde o semestre passado, nossa regional aqui do CIESP, da regional São José dos Campos, ela vem crescendo, pouco a pouco, mas vem crescendo. A gente vê aí, pelas nossas pesquisas que nós fazemos do CIESP, pelas várias indústrias que a gente consulta, que eles aqui na nossa regional tem sempre, todo mês, 120, 150, até 200 empregos mensalmente. Isso dá uma motivação para a gente. Dados recentes divulgados pelo DIEESE mostram que as mulheres de Taubaté ocupam apenas 38% no mercado de trabalho da cidade, apesar de ser maioria da população. Os dados vão na contramão da média nacional, que coloca o setor feminino em alta. No país governado por uma mulher, elas também são maioria na população. E no mercado de trabalho, dados do governo revelam que de 2006 a 2010, elas predominaram nos setores de administração, defesa e seguridade social. No ano passado, somente nestas áreas, elas correspondiam a 5 milhões de empregos, enquanto que os homens, 3 milhões e 600 mil. Em 4 anos, o aumento foi de 15% para elas, já para os homens, 11,87%. Hoje há uma diversidade muito grande de interesses da mulher profissional. Mais ainda, a gente percebe que a parte de administração, a parte administrativa, a parte de gestão de pessoas ainda é a mais procurada. Acredito que pelo jeito, pelo carisma, pela vida que a mulher tem desde criança, isso agregue mais a pessoa dela. Os dados também mostraram que na construção civil são elas que mais têm colocado a mão na massa. De 2006 a 2010, o número de oportunidades direcionadas às mulheres saltou de 51.587 para 92.298. Mas na contramão desses dados está a cidade de Taubaté. Aqui elas são maioria, representam 51% da população. Só que quando o assunto é mercado de trabalho, elas representam somente 38% das vagas. O estudo foi divulgado pelo DIEESE de Taubaté e região. Dos 81 mil trabalhadores, 31 mil são trabalhadoras. Entre os setores que mais empregam estão o do comércio e serviços. Nesta indústria plástica prestadora de serviços, as mulheres formam metade do quadro de funcionários. Tatiane é uma delas e diz que o desafio de conviver com tantos homens é diário. Eu gosto do que eu faço, encaro bem o que eu faço aqui, gosto de trabalhar na produção, sempre gostei de trabalhar na produção. Para mim não tem problema nenhum trabalhar, sendo que a maioria dos funcionários de uma fábrica da produção é homem. Este economista explica que a diferença entre homens e mulheres é ainda maior na remuneração. Elas ganham na cidade quase 50% menos que os homens. A principal razão do salário menor das mulheres em relação aos homens é o setor de atividade que elas estão empregadas. Ou seja, dentro de uma mesma empresa, na mesma função, os salários das mulheres é muito semelhante ao salário dos homens. Agora, o problema é que, tradicionalmente no Brasil, nesses setores onde a remuneração é melhor, ainda há o predomínio de homens. Mas se elas são qualificadas e recebem menos que os homens, por que estão em menor número no mercado? Esta especialista tem a resposta. Eu acho que esse é o grande desafio, né, da profissional hoje, conquistar o espaço e o reconhecimento. Então, eu acho que o espaço as mulheres estão ocupando, o reconhecimento ainda não totalmente. Veja a seguir, bombeiros continuam o trabalho de rescaldo depois do incêndio que destruiu uma fábrica de colchões em Guaratinguetá. E ainda... A previsão do tempo para amanhã em toda a região, o Banho de Cidade volta em instantes, agora às 6h49.